Boa noite a todos. É sempre um prazer poder contribuir com essa rede. Antes de iniciar, eu gostaria de me autodescrever também. Eu sou a Michele Cristina, sou mulher parda, de cabelos de tamanho médio, cacheados, de cor castanho escuro. Não estou usando máscara porque eu estou na minha casa. Estou usando fones de ouvido, estou de óculos vermelhos, estou de blusa com mangas pretas, né, cinza listrada, e a parede, né, ao meu fundo, é uma parede branca. Gostaria de dizer, né, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar contribuindo nessa rede que eu gosto e não hesito, né, de estar contribuindo. É um prazer muito grande estar falando sobre esse tema também, assim como um prazer, também um desafio enorme, né? Especialmente dado o momento que nós estamos vivendo, mas a ideia é de estar contribuindo um pouquinho com vocês acerca dessa temática, né? Que é um dos elementos principais aí do nosso fazer docente na instituição e com as crianças. Então, a temática, né, para que eu fui convidada hoje para dialogar um pouquinho com vocês, é o planejamento na educação infantil. Então, aí está a temática, né, o nome, a data de hoje. Pode passar, Aline, fazendo favor. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho, né, demonstrando para vocês o referencial teórico, de onde a minha fala, né, as minhas concepções estão embasadas. Então, todas as concepções que eu trouxer, tudo que a gente for dialogar acerca de planejamento, essas falas vão estar respaldadas na resolução do Conselho Nacional, número 5 de 2009, que são as DCNEs, no parecer do Conselho Nacional, número 20 de 2009, que é o que vai descrever um pouco, né, o que está prescrito lá nas diretrizes, na resolução do Conselho Nacional, número 2 de 2017, que ela vai falar sobre a BNCC, na nossa diretriz curricular municipal, especialmente, né, no caderno das concepções, e no capítulo 1 e 2, onde vai tratar do currículo, das práticas pedagógicas e do planejamento, né, no contexto da educação infantil, num texto maravilhoso do professor Paulo Fock, que está na revista Pátio, com o título Planejar para tornar visível a intenção educativa, e também na tese de doutorado do professor Paulo Sérgio Fock, intitulada A Documentação Pedagógica como Estratégia para a Construção do Conhecimento Praxeológico, o caso do Observatório da Cultura Infantil. Tá? Então, eu vou citar muitos documentos, a ideia foi respaldar a fala mesmo nos documentos, para não ser uma fala só de concepções, como que eu vou dizer, só teórica de livros, né, de pesquisadores, mas também na legislação que respalda, né, e fundamenta o nosso trabalho. E vou falar muito do professor Paulo Fock, porque quem me conhece sabe que eu sou fã, né, leio muito, estudo muito a partir das concepções dele, e atualmente, né, é o que a gente tem de mais atual, de mais moderno, de mais significativo, né, enquanto discussão específica na educação infantil, são as discussões do professor Paulo Fock. Então, ao longo da discussão, eu vou estar citando muito a tese dele, que é muito significativa, alguns textos dele, lives que a gente já assistiu. Então, eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês a partir de todo esse referencial. Pode passar. Eu trouxe aqui os objetivos do nosso diálogo, tá? O principal objetivo, né, hoje, desse diálogo de falar sobre planejamento, que eu pensei em dialogar com vocês, primeiro, contribuir com as discussões e reflexões sobre o planejamento da educação infantil, problematizar as práticas de planejamento. Então, talvez alguém veio na live, né, e eu estou precisando mesmo de um direcionamento do planejamento, ou um modelo de planejamento. Eu vou dizer para vocês que hoje eu vim mais na ideia de a gente refletir e problematizar o que fazemos
no intuito de a gente refletir e ressignificar e melhorar, tá? Então, eu não vim ensinar nada, não vim dar modelo de nada, eu vim muito aberta e disposta a promover essas discussões e reflexões acerca do que nós fazemos e da possibilidade de fazer melhor. Então, a gente vai problematizar muito, né, os processos, os planejamentos que a gente vem fazendo nos dias ditos normais, assim como agora nesse contexto de atendimento remoto por conta da pandemia. Um dos objetivos também é articular as concepções, os documentos normativos com a prática e o ato de planejar, né? A gente tentar fazer essa articulação do que os documentos dizem e o que de fato tem sido colocado em prática ou pensado em colocar em prática, de que forma que a gente está fazendo essa articulação, discutir alguns nomes, palavras e jargões que incidem consideravelmente no planejamento, né? Então, a gente vai falar sobre aluno e criança, sala de aula, intencionalidade pedagógica. A gente vai trazer eu vou trazer um pouco da definição dessas palavras, algumas delas já se tornaram até jargões, e a gente vai pensar em como que isso incide, né, afeta o nosso planejamento. Romper com a ideia da necessidade de modelos de planejamento, eu acho que esse é um dos grandes desafios, nós, enquanto docentes, compreendermos que nós não precisamos de modelo, planejamento não é modelo, ninguém tem que fazer da mesma forma, não tem que ser igual para todos, e daí a gente vai trazer algumas considerações importantes para pensar esse planejamento, né? Mas um planejamento que vai para além dos modelinhos da internet, para além dos apostilados prontos, um planejamento que considere mesmo a criança como centro do processo e o professor também ali como um protagonista. Outro objetivo é compreender o planejamento na educação infantil como instrumento de superação da naturalização das ações do cotidiano e da improvisação. Então, compreender esse planejamento para nos ajudar a olhar o cotidiano, coisas que por conta de estarmos ali no dia a dia, naquela rotina, nos passam despercebidos ou são naturalizadas em nós, né? Sempre foi assim, nunca ninguém morreu, desde que eu sou professora acontece dessa forma. Então, assim como também a questão da improvisação, né? E o professor Paulo Fock, ele vai falar que é o NHP, na hora pinta, né? Na hora pinta um jeito de fazer, na hora pinta uma forma, uma estratégia de lidar com as crianças, e não é bem assim, o planejamento, ele é extremamente importante para o nosso fazer, né, para a nossa ação docente. E um outro objetivo é pensar um planejamento que, de fato, considere a criança como centro do processo e protagonista das ações que decorrem desse planejamento. Então, pensar um planejamento da criança como centro. Como pensar um planejamento com a criança nessa centralidade, sendo protagonista, sem eu me anular enquanto educadora, sem eu me fazer menor nesse processo, mas que a gente consiga, de fato, articular o que os documentos vêm trazendo, que as pesquisas vêm nos orientando, vêm nos mostrando, e um planejamento que, de fato, aí atenda a todas as necessidades, tanto da instituição, mas especialmente das nossas crianças. Pode passar, por favor. Então, eu trago uma primeira pergunta para a gente iniciar o diálogo. O que é necessário para planejar? O que eu preciso para planejar? Se a gente for pensar numa viagem, num outro contexto, e eu vou planejar, o que eu preciso saber? O lugar onde eu vou, qual que vai ser o clima, o lugar. Então, eu preciso pensar o espaço, o clima, o tempo, né, o período que eu vou ficar lá. A gente tem alguns elementos para pensar. No contexto da educação, não é diferente. A gente precisa de alguns elementos. E aqui, especialmente, eu não quero citar necessariamente esses elementos, mas eu quero trazer algumas questões que são extremamente importantes e que nós somos chamados a pensar no momento em que nós vamos planejar. O primeiro deles é que para planejar na educação infantil, e daí eu vou falar em todos os contextos, né, da educação como um todo, mas na educação infantil porque é a nossa temática, é o nosso contexto de hoje. Mas para pensar esse planejamento na educação infantil, primeiro
eu preciso conhecer os documentos que respaldam e fundamentam a prática na instituição. Preciso saber quais são as concepções, quais são os documentos que respaldam o meu fazer. Quais são os documentos, quais orientações eu tenho, né, a nível nacional, estadual, municipal, institucional, que fundamentam, organizam, me orientam nesse planejamento. A gente precisa conhecer, né, e daí eu já trouxe alguns para vocês no referencial teórico, mas há muitos outros, né, a nível de teoria mesmo, de livros, que vai estar embasando esse nosso trabalho, né, esse nosso planejamento. Outro aspecto importante são as concepções, né? O meu trabalho, os elementos principais ali envolvidos é a criança e o currículo, né? Que é o primordial, que eu estou ali a todo momento trabalhando, dinamizando com eles, criança e currículo. Qual que é a concepção que eu tenho de criança, de currículo, e daí para a gente aprofundar um pouco mais de infâncias, de educação infantil e de intencionalidade docente, né? Eu preciso de ter essas concepções, eu preciso de ler, eu preciso compreender para eu poder planejar, porque a forma com que eu concebo a criança vai influenciar significativamente o meu planejamento. A forma com que eu compreendo e entendo as infâncias vai incidir no meu planejamento. A forma com que eu compreendo o espaço da educação infantil incide no meu planejamento, o currículo, e também a forma com que eu me porto, a forma com que eu concebo a ação docente, e que daí agora os documentos vai trazer como intencionalidade docente, essa concepção, esse meu olhar acerca do papel do professor, do que é ser professor, de como estar com as crianças nessa postura do professor, vai incidir consideravelmente no meu planejamento. Então, eu preciso, né, ter um embasamento, ter conhecimento dos documentos que orientam, das concepções, e a gente é convidado já há muitos anos, né, mas especialmente agora, no período de pandemia, e agora com uma organização da implementação da Base Nacional Comum Curricular, a gente vem sendo convidado, especialmente no processo de planejamento, a gente romper com algumas práticas, né? E daí eu trago para vocês 2 grandes modelos de trabalho dessas práticas na instituição, que é de um lado a visão escolarizante e do outro a visão espontaneísta. Então, o que eu vou propor para vocês hoje nessa discussão é a gente não ter julgamentos, né? Porque aqui eu não estou julgando o trabalho de ninguém, não estou dizendo que o trabalho que eu faço também é o certo, é o correto, mas a dinâmica é a gente pensar uma linha do meio e a gente refletir o nosso trabalho para ver se a gente não está pendendo mais para um lado, mais para o outro, e quais são as estratégias a partir de tudo disso que for apresentado, tudo não, né? De um pouco disso, porque é muito mais além do que isso que eu vou trazer hoje. Qual que é a linha do meio que a gente pode pensar para que, de fato, o nosso planejamento considere, né, essa criança e esteja ali de maneira articulada com que os documentos, né, e toda a construção teórica acerca das concepções vem trazendo. Então, hoje, o movimento, ao problematizar o planejamento, é a gente tentar romper com essas 2 visões que ainda é muito forte nas instituições, né, tanto a escolarizante quanto a visão espontaneísta. Pode passar, por favor. Aqui mais uma pergunta, né, para a gente dinamizar. Se para planejar é preciso conhecer os documentos que norteiam, né, que normatizam o nosso trabalho, o que os documentos nos orientam? E daí, como eu disse, um dos documentos que vai fundamentar muito a minha fala aqui é o parecer 20 de 2009 do Conselho Nacional, né, que é o parecer que ele vem ali destrinchando, ele vem dialogando mais acerca de cada artigo, de cada inciso que vem ali na resolução da diretriz curricular nacional para a educação infantil. Então, esse documento, ele vai dizer para nós que é uma concepção de criança e de currículo, né, visto que eu tinha falado para vocês que são aspectos que a gente lida cotidianamente ali na instituição. A criança e o currículo estão sempre ali
precisam estar no nosso planejamento e faz parte da nossa ação docente. Então, pensar sobre a criança, que os documentos nos orientam. Então, a DCNEI vai trazer que a criança é um sujeito histórico e de direito que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, desenha, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Uau, né? Olha a concepção de criança. E é claro que a gente vai ter, a gente for de fato, né, olhar para as crianças e tentar fazer uma definição, nenhuma definição é suficiente para descrever a potência de uma criança, né? Mas visto todos os documentos, as lutas travadas, né, para que a criança tivesse uma visibilidade, e visto esta visibilidade neste conceito, neste contexto educativo, esse conceito já é de grande valia para nós. E não é um conceito fácil de a gente colocar em prática, né? Ele é extremamente complexo, porque eu preciso entender e, de fato, criar estratégias no meu planejamento, na organização do espaço, do tempo, na instituição, para que essa criança, ela não só se mostre, né, tal qual está ali dito nessa definição, mas também criar possibilidades para que ela apareça, né, e que ela desenvolva em alguns aspectos que ainda sejam necessários. Então, pensar a criança nessa concepção exige de nós muito estudo, né? Exige de nós uma abertura muito grande para poder olhar, escutar, enxergar, refletir sobre essa criança. Outro elemento importante é o currículo. E o que os documentos trazem sobre o currículo, né? O que eles nos orientam? Que vem trazer também que na educação infantil, o currículo, ele é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade, né? Então, pensar o currículo na educação infantil, né, dessa forma, a gente vai precisar estudar muito, né? Porque quais são os saberes e as experiências das crianças? O meu planejamento, ele precisa dar abertura para que eu conheça, para que as crianças tenham oportunidade de mostrar para mim, enquanto educadora, para os colegas, quais são as suas experiências e os seus saberes. Não é verdade? Então, primeiro, eu preciso, né, dar abertura no meu planejamento para saber quais são essas experiências e esses saberes, e, ao mesmo tempo, articular com o conhecimento, né, que a gente tem alguns autores que vai dizer o conhecimento canônico, né, mas o conhecimento adquirido pela humanidade, que faz parte, né, dos patrimônios cultural, artístico e todos esses que foram citados. Então, quando os documentos já trazem uma definição como essa, é aí que a gente encontra respaldo, né? A gente precisa estudar para respaldar as nossas práticas, para fortalecer as nossas concepções dentro do que o documento vem trazendo. E como o slide de trás, né, vem fazendo um chamamento para vocês e a gente romper com algumas práticas, nesse sentido do escolarizante, que pensar um currículo na educação infantil não é uma lista de conteúdos que as crianças têm que dar conta no final do ano. Isso não é currículo da educação infantil, né? Como, ao mesmo tempo, não é pensar uma educação infantil esvaziada de conteúdo. Na educação infantil tem conteúdo. Os conteúdos estão implícitos, né? Muitas vezes explícitos também, no cotidiano que a criança vivencia e nos contextos ali dentro da instituição e também fora dela. A questão é qual que é a valorização que se dá, qual que é o espaço que se dá para esse conteúdo na instituição, que daí é o que a gente vai conversando ao longo aqui dos slides. Então, quando os documentos normativos, eles já trazem essa orientação, né, já fica mais, como que eu vou dizer, já fica mais tranquilo para a gente pensar, né, esses contextos, a gente estudar e pensar esses contextos que, de fato, valorizem a criança, coloquem ela na centralidade, né, de todos os processos.
enfim, que elas sejam mesmo protagonistas. Pode passar, por favor? Eu estou abaixando, que eu fiz algumas anotações aqui. Enfim, o planejamento na educação infantil precisa problematizar e romper, tá? Então, não quer dizer que tudo que vai aparecer aqui está, de fato, totalmente errado. A gente precisa refletir, problematizar, mas tem coisas que realmente a gente precisa abolir, né? Romper de vez, não cabe mais, né, nesse momento que nós vivemos de educação infantil, ainda ter algumas práticas ou conceitos nesse sentido. Então, pensar o planejamento, ele vai nos convocar, né, a romper com a visão, de um lado, escolarizante. Qual que é a visão escolarizante? É aquela que concebe a instituição como um espaço só e daí coloca mesmo só a questão da aprendizagem sistematizada de conteúdos, né, de coisinhas que as crianças têm que aprender, de uma lista de conteúdos, tem o foco nesse conteúdo, né, então tem uma lista extensa de conteúdos, de coisas que as crianças precisam chegar ao final de um período, ao final de um bimestre, de um semestre e ao final do ano, com esses conteúdos na ponta da língua. É uma visão onde o plano de trabalho, né, onde o plano, onde o planejamento é centrado no adulto e com objetivos rígidos, né? Então, tudo é pensado pelo adulto, o espaço é organizado pelo adulto, os materiais é organizado pelo adulto e os objetivos são extremamente rígidos, né? Com aquela metodologia que vem em primeiro momento, segundo momento, do que a criança tem que fazer. Desconsidera totalmente a criança, ela é ali um mero sujeito que vai estar ali para desenvolver o que eu me dispus ali no planejamento a estar proporcionando para ela, né? Então, esse é um tipo de planejamento dentro dessa visão escolarizante, faz parte de uma pedagogia transmissiva, né? Onde o professor, ele se porta mesmo como o detentor do saber, né, e que a criança não sabe nada e que precisa a todo momento, em todos os espaços, ser vigiado e comandado por esse adulto ou por um adulto, né, então, e que esse saber, a importância desse saber se dá naquilo que eu ensino para a criança, né, então, faz parte de uma pedagogia transmissiva, e o planejamento é um planejamento que considera as tarefinhas, né, os trabalhinhos. Então, esse planejamento, pensar o planejamento mesmo lá, que eu vou propor lá junto no espaço com as crianças, ele não vai ter espaço para o cotidiano, ele não vai ter espaço para as rotinas, ele não vai ter espaço para a utilização dos espaços externos, ele vai ser um planejamento centrado no que a criança vai fazer enquanto tarefa, enquanto trabalho, enquanto algo que ela possa pôr no papel, né? Também é uma coisa muito forte da visão escolarizante, é que o que a criança faz, né, ela só consegue demonstrar, a concepção é que a criança só demonstra saber quando ela faz alguma coisa no papel, ela precisa escrever, desenhar, tem que ter papel para que, de fato, a aula tenha sido dada, o conhecimento tenha chegado até a criança. E daí, dentro dessa visão escolarizante, a gente tem algumas concepções, jargões e nome, como sala de aula, né? A gente tem a dicotomia, né? A separação entre o brincar e a atividade. Então, são algumas questões que a gente precisa pensar se o nosso planejamento, se o contexto lá na minha instituição, né, se de alguma forma a gente tem demonstrado uma ligação, né, com essa visão que é escolarizante. Do outro lado, né, porque daí a gente tem aqueles que negam também, né, porque não, a educação infantil, ela não é escolarizante, a educação infantil não é esse conteúdo, e daí não é totalmente diferente disso, e daí acaba indo para outro extremo, né, que esse extremo é a visão espontaneísta. E daí espontaneísta no sentido de que acontece de maneira espontânea, né? Naquilo que o professor Paulo Fock vai dizer que é no NHP, na hora pinta, né? Essa visão espontaneísta, ela vai ter a criança como sempre protagonista. E aqui
eu fiz questão de trazer entre aspas, porque eu quis trazer de uma maneira mais, como que eu vou dizer, com certo sarcasmo, né? Porque, na verdade, a gente precisa compreender a criança como centro do planejamento, e a criança, sim, ela tem que ser protagonista das ações na instituição, em todos os contextos. Porém, nessa visão espontaneísta, é usado esse termo de centralidade, protagonismo, como um discurso, como um jargão, para desenvolver a pedagogia do abandono, né? E daí o que é isso? A criança, ela é tão potente, ela é tão maravilhosa, ela é tão protagonista, tão sabida, que ela não precisa do professor para nada. O professor, ele vira um reles organizador do espaço e pronto, né? Aquela pessoa que vai lá na sala, vira o balde de brinquedo, de pecinha, e as crianças ficam lá porque ali elas têm liberdade para construir o seu conhecimento, né, eles vão brincar, vão jogar pecinha, vai meter a pecinha na janela, na cabeça do outro colega, mas olha, estão construindo conhecimento. E não é isso, né, que esses termos, essas palavras, vêm trazendo para nós agora nos documentos, né, enquanto concepções. Nessa visão espontaneísta também, o plano de trabalho, né, o nosso planejamento, é feito por listagem, né? Quem lembra aí dos planejamentos de listagem? Infelizmente, ainda é muito recorrente ainda, né, nos dias atuais. Mas é por uma visão espontaneísta, né? Porque daí, como considera-se o professor como um reles organizador ali do espaço, né? Porque a criança é tudo isso, né? É potente, ela é o gênio. O planejamento, ele acontece só ali mesmo, como ele é visto como algo burocrático, porque tem que fazer, senão coordenadora, pelo amor de Deus, senão o diretor vai me chamar, né? Então, eu tenho que fazer, então, eu não reflito, né? É um planejamento esvaziado de sentido e de reflexão. Então, ele vem só entrada, roda de conversa, balde de pecinha, lanche, escovação, parque, lavar os pés, saída. É um planejamento de listagem, né? E é de uma visão espontaneísta. E como eu vim falando, né, é um planejamento que, por ser essa visão espontaneísta, ele é considerado como meramente burocrático. E a pedagogia do abandono, né? Porque nesse sentido de achar que a criança considerar a criança dessa maneira equivocada, o professor, ele acaba se eximindo da sua ação ali, da sua importância ali naquele momento. E daí há um esvaziamento das práticas e a gente acaba por fortalecer a pedagogia do abandono, porque as crianças simplesmente ficam lá, né? Elas vão para o parque brincar, aí a gente tem um discurso do brincar livre, e daí a gente joga as crianças lá no parquinho, coloca lá no parque de areia, e daí elas ficam lá. Fica livre do nosso olhar, da nossa reflexão, da nossa mediação, né? Não estou querendo dizer aqui, gente, de que não é importante brincar livre, né? A gente precisa estudar sobre o que é o brincar livre, porque o brincar livre, ele demanda um espaço adequado, ele demanda uma postura, uma intencionalidade docente, né? Para organizar esse espaço, trazer esses elementos para as crianças, pensar onde que essas crianças, né, vão brincar, que elementos que elas vão ter, mas não é livre para o professor, né? No momento em que as crianças estão ali brincando livremente, no sentido de que elas têm essa oportunidade de pensar ali com quem elas vão brincar, que materiais que elas vão pegar, qual faz de conta que elas vão fazer, de que forma elas vão dialogar, é livre para a criança, mas não para o professor, né? O professor, ele precisa ter um olhar atento, ele precisa estar disposto ali para as mediações que forem necessárias. E daí, mais para frente, quando a gente for falar dos conceitos, eu vou falar um pouquinho do que é mediação, do que é brincadeira, para a gente compreender um pouco melhor. Então, nós somos convidados, né? Já faz um tempo, mas reforçar isso, a gente romper, né, com ou isto, ou aquilo, ou 8, ou 80. Nós somos convocados a pensar uma pedagogia participativa, que é a linha do meio, né? Ah, mas onde você viu isso, Michele, não sei o quê? E daí o Paulo Fock, ele vai trazer na tese dele de doutorado,
ele vai falar que quando os documentos trazem, né, a diretriz traz que essa questão da articulação, ela vem trazendo essa possibilidade. Porque se de um lado a gente tinha criança, nessa visão espontaneísta, e do outro nós tínhamos o currículo, né, o conteúdo, que era uma visão escolarizante, nós continuamos tendo ainda, porque na educação infantil tem currículo, tem conteúdo e tem a criança. Mas nós somos convocados a fazer uma articulação, né? Que não é um equilíbrio, também não é isto, nem é aquilo, mas buscar uma articulação. Então, quando fala-se, né, faz uma articulação, né, pedagogia participativa faz uma articulação entre a escuta e o protagonismo infantil e a ampliação dos conhecimentos, que é o que a diretriz vai trazer lá sobre os saberes e as experiências das crianças com os conhecimentos adquiridos pela humanidade, que faz parte dos patrimônios. Entende? Então, não é só os conhecimentos adquiridos e não é só os saberes das crianças. A gente precisa fazer uma articulação, né? E assim, promovendo dentro da instituição uma pedagogia participativa. Que daí, ao longo do documento, ele vai suscitando algumas estratégias, algumas formas de pensar, para a gente poder organizar esse planejamento que considere a criança dessa forma e que faça essa articulação. Pode passar, por favor. Aqui eu trago que o planejamento na educação infantil precisa considerar, né? Então, Michele, você trouxe essa questão de romper com a visão escolarizante, romper com a visão espontaneísta e passar a pensar uma pedagogia participativa, né? Que vai fazer essa articulação. Mas como fazer essa articulação, né? E a diretriz, ela vai trazer algumas questões para a gente. Ela vai falar que nesse movimento, o que o nosso planejamento precisa considerar para fazer essa articulação. E daí eu trouxe alguns pontos para vocês aqui do parecer, porque é o parecer 20 que ele vem dinamizando um pouco mais, dialogando um pouco mais, né? Esclarecendo mais para nós o que está lá na resolução. Então, eu trouxe ele para a gente conversar um pouco sobre. Em síntese, bem resumidamente, o que o planejamento na educação infantil precisa considerar, eu trouxe alguns aspectos, como, por exemplo, a criança como um ser integral, o contexto e o cotidiano, organização dos tempos e dos espaços, dos materiais, materialidades, interações, a articulação entre as linguagens, né, possibilitando experiências significativas, a abolição, né, abolir com atividades mecânicas e pensar em um tempo, né, que não tem um tempo certo para o planejamento. Esse tempo ele vai emergir das necessidades das crianças. Então, de maneira muito sintética, é isso que o nosso planejamento precisa pensar e considerar, né, dentro de todas essas concepções que os documentos nos trazem. E o parecer, ele vem dizer, né, acerca da criança como ser integral. Lá na página 6, ele vai falar que as práticas que estruturam o cotidiano nas instituições de educação infantil devem considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as experiências de aprendizagem que se espera promover junto às crianças e efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas educacionais do seu projeto pedagógico. Então, ver a criança de maneira integral. Na instituição de educação infantil, não dá para trabalhar só a cabeça, não dá para trabalhar só o corpo, né? Na live da Sandra, ela trouxe alguns elementos muito importantes para a gente pensar, né? E ela trouxe a partir ali das imagens, né, do Frato, do Francisco Tonucci, que ele vai fazer através de desenhos, problematizando, né, alguns aspectos ali dentro da instituição, e pensar o nosso planejamento é pensar a criança nessa inteireza, né? Ela é pensamento, ela é corpo, ela é motor, ela é afetividade. Meu planejamento precisa considerar essa criança num todo, sem primar por uma linguagem mais importante do que outra, né? Porque não há uma linguagem mais importante do que outra, uma expressão, né, mais importante do que outra. A gente vai ter ali expressões, a gente vai ter linguagens, todas muito importantes para o desenvolvimento humano.
Outra questão que está no outro trecho aqui, ele vai falar do contexto e do cotidiano. Então, as práticas envolvidas nos atos de alimentar-se, tomar banho, trocar fraldas e controlar os esfínteres, na escolha do que vestir, na atenção dos riscos de adoecimento mais fácil nessa faixa etária, no âmbito da educação infantil, não são apenas práticas que respeitam o direito da criança de ser bem atendida nesses aspectos, como cumprimento do respeito à sua dignidade como pessoa humana. Elas são também práticas que respeitam e atendem ao direito da criança ao apropriar-se, por meio de experiências corporais, dos modos estabelecidos culturalmente de alimentação e promoção de saúde, de relação com o próprio corpo e consigo mesma, mediada pelas professoras e professores que intencionalmente planejam e cuidam da organização dessas práticas, né? Então, qual que é o conteúdo mais importante na educação infantil? O cotidiano das crianças, né? Quando a gente desconsidera, e daí a gente vê isso muito forte nos planejamentos, né? Principalmente naqueles que têm uma visão escolarizante, dificilmente a gente vê nos planejamentos a professora pensando nesses momentos de higienizar as mãos, nos momentos da alimentação, né? Quando ele vem lá só citado para ela ter uma noção do horário em que isso vai acontecer. Mas não se dá essa devida importância nesses momentos. E daí eu convido para pensar o mesmo movimento que o FOC ele fala. Ele fala, vamos pensar num contexto de alimentação. Quais conteúdos estão implícitos ali naquele momento de alimentar? O que as crianças podem aprender, podem se constituir enquanto ser humano no momento da alimentação? Não é verdade? E daí a gente poderia fazer uma lista enorme, mas muito citado rapidamente. Primeiro, o espaço coletivo, alimentar-se, né, num espaço coletivo com mais pessoas, como que acontece essas relações, essas interações, a autonomia do se servir, né, quando a criança tem essa oportunidade, a escolha, né, o processo de escolha, ele é aprendido, gente, ele não é espontâneo da criança. Esse momento de conhecer-se, de saber do que eu gosto, do quanto eu consigo comer, né? De que forma que eu vou colocar no prato. Nós vivemos um momento muito significativo lá no CEMEI, quando nós instituímos o projeto do self-service, né? Inicialmente um projeto muito, muito restrito só à pré-escola, né? Mas inicialmente com eles. E a ideia primeira era essa, né? Do que estava implícito ali nesse momento do servir-se. E daí nós fomos estudamos na HTPC, nós conversamos com os profissionais da instituição, né? Porque planejar também exige a colaboração dos demais profissionais, né? Então, tudo que nós vamos fazer na escola incide consideravelmente no trabalho dos outros colaboradores, e eles também, dentro do trabalho deles, eles fazem educação, então precisa ser convidados nos momentos de planejamento. Mas nesse momento do self-service, a gente conversou com as colaboradoras da cozinha e da limpeza, né? Que nós íamos precisar da parceria, porque eles iam se servir, a gente ia precisar organizar um outro horário, porque no início é tudo muito demorado, é a primeira vez, né? Eram muitas crianças, era preciso dar tempo para eles, né? Era tudo muito novo, a gente precisava ver se as colheres eram do tamanho certo, se ia precisar diminuir, enfim, tudo aquilo que a gente precisa considerar no planejamento. E a ideia era isso, da criança se conhecer a quantidade que ele come, ele ter opções de escolha, e dentro daquilo a gente ir trabalhando questões relacionadas à alimentação saudável, à experimentação dos alimentos, enfim, tudo aquilo que o processo de alimentação traz para a gente enquanto, né, conteúdo e saber que é ali do contexto das crianças. E eu comecei a observar, como coordenadora, que ali no momento em que as colegas da cozinha que estavam participando, mas também as professoras, a gente acaba colocando aquela coisa da ensinagem, né? E não é culpa delas, né? É coisa que a gente precisa perceber e a gente precisa refletir sobre. E eu comecei a ver muitas crianças, elas começavam a se servir e elas começaram a ser orientadas pelo adulto como se servir. Olha, primeiro é o feijão.
Por cima você coloca o arroz, a salada você coloca no canto, colocando essas coisas. E daí eu fiquei observando, né? E daí fiz uma reflexão aqui do contexto da minha casa. Depois fui pesquisar sobre e nós nos demos conta, né? E passamos a conversar sobre que comer é cultural. Servir o prato é muito específico de cada pessoa, né? Aqui na minha casa, cada um gosta de servir o prato de um jeito. Um põe o arroz primeiro, põe o feijão por cima, põe a carne, come uma fruta junto com a comida, o outro já não gosta. Então, não tem uma maneira correta de se servir. Tem a maneira com que eu gosto de ver a comida no meu prato. Então, essas são questões, eu contei essa história para mostrar para vocês a importância de a gente refletir sobre esses contextos, né? De a gente observar esse cotidiano das crianças e a gente ver a gama de conhecimento, de conteúdos que estão implícitos e explícitos nessas práticas. Inclusive, quando a gente desconsidera o cotidiano das crianças, esse comer, vestir-se, higienizar-se, dormir, tomar banho, é uma visão também que desconsidera a criança. Porque aí a gente está naquela visão só adultocêntrica, né? Porque se eu desconsidero aquilo que é próprio da criança, que é do cotidiano dela, e que vai trazer para ela uma autonomia, para ela fazer sozinha e se conhecer, eu estou anulando a criança dentro desse contexto. Então, quando a diretriz ela vai trazer que as práticas envolvidas, que a gente precisa buscar essa articulação, porque isso é coisa do contexto das crianças. Elas vão trazer a forma com que elas fazem, né, na casa delas, vão trazer para o contexto coletivo. Dentro do contexto coletivo, a gente discute com elas e a gente ressignifica, né, trazendo outros elementos para esse momento. Né? Isso é só uma reflexão da alimentação. Mas se a gente for por parte, ali, desde a chegada das crianças, a acolhida das famílias, a gente vai ver uma série de conteúdos que está ali para além e coisas que não dá para colocar no papel, viu, gente? Que vai precisar de um olhar atento e um registro do professor, né? E não necessariamente da criança para mostrar ou não que essas aprendizagens, esse desenvolvimento tem acontecido. Pode passar, por favor. Nesse outro trecho, vai falar um pouquinho sobre organização dos tempos, do espaço, dos materiais, né? O parecer 20, lá na página 14, ele vai trazer que a professora e o professor necessitam articular condições de organização dos espaços, tempos, materiais e das interações das atividades para que as crianças possam expressar sua imaginação nos gestos, no corpo, na oralidade, na língua de sinais, no faz de conta, no desenho e em suas primeiras tentativas de escrita. A criança deve ter possibilidade de fazer deslocamentos e movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição, envolver-se em explorações e brincadeiras com objetos e materiais diversificados que contemplem as particularidades das diferentes idades. Então, aqui, pensar essa organização dos tempos, dos espaços, gente, é pensar, para além de um planejamento, assim, criança chega 6h45, 7 horas tem o mamar, 7h15 troca de fralda, 7 não sei quanto, nesse planejamento que fragmenta a ação, tanto do profissional, quanto as vivências das crianças em períodos de 15, 20, 30, 40 minutos. Pensar um espaço, pensar um tempo especificamente, é pensar um tempo pautado no tempo da criança. Eu sei que nós temos dentro da instituição, todos nós somos servidores, e nós temos uma carga horária remunerada a ser cumprida. Porém, nós precisamos organizar a instituição em favor das crianças, e não nossa, enquanto profissional, né? Essa é uma discussão que daria uma outra live. Mas eu acho que o importante é a gente chamar para esse planejamento esses profissionais, esses colaboradores. Eu vejo que muitas das vezes a resistência desses profissionais em aceitarem algumas proposituras da instituição, né, é exatamente por isso, a gente nega a existência deles, né? A professora vai mexer com argila lá dentro da sala, não comunicou a menina da limpeza, não explicou como que vai acontecer, em que momento que ela vai chegar, não pediu nada ali, né, uma ajuda. E daí, como que fica?
né? Até a forma como a gente concebe esse profissional, porque daí a gente faz as experiências com as crianças lá naquele espaço e a gente deixa tudo de qualquer jeito, porque tem a menina da limpeza, ela vai limpar, né? Sendo que essa ação nossa também denota um tipo de conceito para a criança, né? Como que eu vejo a colaboradora da limpeza? Né? Na unidade a gente fala para as crianças, a gente tem a colaboradora da limpeza, ela não é faxineira e ela não é obrigada, né, a toda a nossa sujeira ela limpar, ela é uma colaboradora que deixa os espaços limpinhos para a gente chegar, para a troca de turnos, mas a responsabilidade da limpeza do local é nossa, né? Não precisa lavar a sala no final junto com as crianças, mas se fez um recorte, quem deve juntar os papéis que ficou no chão somos nós e as crianças. Não dá para deixar tudo bagunçado. Isso é planejar, isso é conhecimento, isso é conteúdo de educação infantil, não é verdade? Então, a forma com que a gente se relaciona com os demais profissionais dentro da instituição, a forma com que a gente considera eles também, incide no nosso planejamento. Eles precisam ser vistos como colaboradores, como agente da educação também. E precisam ser chamados para esses momentos, né? E daí, não só a instituição ganha, como as crianças também. Pensar esses espaços, gente, é para além da sala de referência, né? É para além daquela coisa de que na sala é o lugar de fazer a atividade, a tarefinha. Aí lá fora nós vamos brincar. Aí as crianças estão lá no momento de faz de conta, agora vamos, que é a hora da atividade, vamos para a sala, né? A gente desconsidera as oportunidades que os espaços nos dão. Por que o espaço externo não pode ser um lugar de atividade? E o que a gente compreende sobre atividade? O que eu compreendo sobre brincar? Por que não dá para brincar na sala? São questões que a gente precisa refletir, né? Porque elas contribuem, incidem consideravelmente no nosso planejamento. Então, o nosso planejamento precisa pensar tudo isso. Quais são os espaços, quais são os tempos, né? Quais são os materiais? Pensar materiais para além de dividir a boneca para as meninas e o carrinho para os meninos, ou a bola para os meninos. Aí os meninos vão brincar lá no pátio, lá no espaço gramado, que tem mais espaço e tem a bola, e as meninas ficam nesse canto mais reservado aqui, porque o delas é só boneca. Considerar os materiais para além disso. Quais materiais eu tenho usado no meu planejamento? Como que esses materiais têm influenciado no desenvolvimento e aprendizagem das minhas crianças? Como que esses tempos, esses espaços e esses materiais têm incentivado a pesquisa, proporcionado as interações e as brincadeiras no cotidiano ali da instituição? Como que esses materiais, esses tempos e os espaços, eles têm, de fato, colocado a criança na centralidade e a criança tem tido o protagonismo nessas ações? Planejamento, para além de uma sistematização do que se quer fazer, ele é perguntas, que a gente vai tentando responder junto com as crianças, ao longo da pesquisa, ao longo da experimentação, né? Hoje eu tenho compreendido isso, que o planejamento, para além de só sistematizar o que eu quero fazer, os lugares que eu quero utilizar, um bom planejamento, ele se faz de perguntas, né? Porque ali no desenvolvimento do trabalho é que eu vou buscando respondê-las e levantar outras perguntas para no próximo dia eu tentar responder, e assim cotidianamente, junto com as crianças. Ainda na página 14 e um pouquinho da 15, o parecer ele vem trazer um trecho que, para mim, eu gostaria muito que isso já tivesse sido superado, né? Mas, infelizmente, eu li agora esses dias, o óbvio ainda precisa ser dito, né? O parecer, ele vem trazendo, né, a diretriz e a base, os documentos que vem norteando o nosso trabalho nos últimos tempos, traz o que são essas práticas, o que são essas atividades, né, o que é o trabalho na educação infantil. E esse trecho, para mim, assim, é de extrema importância, a gente precisa gravar, que diz assim, que em relação a qualquer experiência de aprendizagem que seja trabalhada pelas crianças, devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena,
que promovam atividades mecânicas e não significativas para as crianças. Né? Então, o termo ali é abolido, né? Precisam ser abolidos. Não deve mais existir, não cabe mais, gente, na educação infantil, esse tipo de proposta, esse tipo de concepção que cerceia a criança numa cadeira, né? Ou seja, lá em qual espaço, numa folha de papel, onde ela vai ser uma mera reprodutora de algo, que ela vai fazer algo sem significado nenhum, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente viu isso, um boom, né? E daí há um discurso que é por conta da pandemia. Eu acho que não. Eu compreendo da mesma forma que o FOC vem trazendo. Eu acho que a pandemia só colocou uma lupa nas nossas debilidades, sabe? Nas nossas concepções. A gente achou que isso já tinha sido rompido, mas como era ali, né? Era muito da sala, era muito ali da instituição, não se via tanto. E agora, como principal mecanismo de trabalho, né? E de exposição do nosso trabalho, de compartilhar isso com as famílias, tem sido a tecnologia, isso acaba ficando mais aberto, né? E a gente acaba vendo como que isso é forte ainda, gente, né? E a gente precisa pensar sobre isso. Não cabe mais, gente, na nossa rede, primeiro, não cabe mais na nossa rede, visto os documentos que nós temos, muito bem escritos, concepções muito avançadas, né? Esse tipo de trabalho não cabe na educação infantil, não cabe mais em lugar nenhum, né? Visto as concepções que se tem hoje de criança, né? Não cabe, inclusive, é extremamente perigoso para a profissionalização docente, né? Para o nosso trabalho enquanto educador, porque é uma coisa que é fácil de encontrar na internet, algumas famílias têm feito muito, e isso tem reforçado uma concepção na sociedade de que o que nós fazemos com as crianças na instituição, qualquer um pode fazer. E isso é muito perigoso, porque o professor, ele precisa dialogar com as famílias, ele precisa conversar com as famílias, fortalecer o que é o trabalho na educação infantil. Ele mostrar a complexidade desse trabalho, que não é dessa forma. Inclusive, eu até fico chateada, assim, eu não consigo, não me representa, né, esse tipo de trabalho, e eu me coloco à disposição para a gente pensar junto, estratégias. Sei que pensar a criança na centralidade e como protagonista não é um trabalho fácil, mas o chamamento também é que o professor da educação infantil precisa estudar. O que nós construímos enquanto conhecimento ao longo da nossa vida, seja lá qual idade nós tivermos, ao longo da nossa profissão, e o que a gente aprendeu na faculdade não serve, não é suficiente, né, na verdade, para trabalhar na educação infantil. Não é porque são crianças que qualquer coisa serve, gente. E isso é extremamente importante pontuar para a gente se fortalecer enquanto educador, especialmente nessa etapa da educação infantil, em que o desmonte, né, tem sido na educação como um todo, mas especialmente na etapa nossa em que nós estamos, porque agora, com a pandemia, isso tem ficado como que a mãe dá conta de fazer. A babá, a avó, o irmãozinho mais velho dá conta de fazer. Daqui a pouco não precisa ser mais o professor. Para fazer esse tipo de trabalho, pode passar, por favor, que está nesses slides, não precisa necessariamente ser professor, gente. Carimbar a mãozinha, né? Muito típico nas turmas de creche, né, das crianças pequenas, porque como elas não têm ainda as garatujas, não têm esse pensamento ainda de desenhar, né, de hipótese de escrita, é mais a experimentação mesmo do material riscante, a gente acaba tendo, né, tendo essa visão, né, de que esse é um trabalho da educação infantil, carimbar as mãos das crianças. E esse é só um que eu trouxe, né? O mais simples, porque daí essa mão vai virar um pato, um dinossauro, vira um monte de coisa, que daí, na sua grande maioria, desenhado pelo professor, né? Porque quando o professor faz, fica bonito. Aí a gente tem o coronavírus, né? Que daí é
eu falo que é um tipo de trabalho, uma visão estereotipada, né? Porque a gente coloca olhinho em tudo, a gente coloca boquinha, a gente põe sorrindo, e daí é porque a criança gosta, porque assim torna mais infantil. E a gente concebe essa criança como se ela fosse... Como que eu vou explicitar isso de uma maneira... a gente desconsidera a inteligência da criança, né? É como se a criança não tivesse saber e que tudo precisasse ter olhinho, tudo precisasse ter boquinha, para ela conseguir compreender, ela chegar à concepção, à aprendizagem de algo, né? E ainda vem para pintar ainda. Ali, acho que tem acho que ficou bem pequena as imagens, mas eu vou tentar explicar. Logo do lado da mãozinha, né? Ali é uma atividade de higiene, né? E daí para ligar a pasta, né? Se é para escovar, o pente, se é para pentear o cabelo, e daí vai fazendo isso para ligar. O discurso, né, e a defesa que se faz é que isso trabalha a coordenação motora fina, né? E que assim, a criança ligando uma coisa na outra, que ela vai aprender sobre higiene. Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer isso não, gente? Por favor. Higiene, a gente aprende se higienizando, gente. A criança aprende a escovar o dente, escovando o dente. Lavando a mão, é lavando a mão, é no cotidiano, isso é cotidiano da educação infantil, esse é cotidiano hoje da casa das crianças, né? Elas aprendem fazendo, não é à toa que os documentos norteadores vêm trazendo que o trabalho na educação infantil, o propósito da educação infantil é proporcionar experiências e vivências. Experiências e vivências não é uma coisa que se dá na folha de papel, não, gente, é vivendo. A gente precisa pensar sobre isso. Ali do lado a gente tem trabalha as cores e os números, né? Falando sobre as defesas que se fazem. Ali as letrinhas, né? Para ligar os animaizinhos. Ali a gente tem uma árvore, né? Para trabalhar a questão do meio ambiente, pintar a árvore. E o famoso trabalhinho ainda do colar papel crepom, né? As bolinhas de papel crepom. Quem é da rede há um tempo lembra do professor Romilson, né? Quem lembra, coloca aí. Quem lembra do professor Romilson, né? O professor Romilson fez uma fala sobre esse tipo de atividade numa formação da rede, que até hoje eu não esqueço dele, e isso me marcou profundamente. Ele fala que as bolinhas de papel crepom, esse tipo de trabalho hoje, não é mais para desenvolver a coordenação motora. Esse trabalho hoje é castigo físico com as crianças, contra as crianças. Olha só, gente, né? Gente, isso não é isso não é ser professor de educação infantil. Quais são as aprendizagens que as crianças estão tendo num tipo de material como esse? Quem disse que a árvore é daquele jeito, né? Aí a gente cerceia as crianças dentro da sala de referência, ou seja lá qual o espaço, para ela pintar essa árvore aí, e a gente esquece das árvores que tem ao redor da instituição, da árvore que a criança tem em casa, que dependendo do tipo de árvore é totalmente diferente, né? O que a gente ganha dando atividades assim com as crianças? Porque esse tipo de trabalho não é pensando nas crianças, é pensando no adulto. Porque certamente imprimir essas atividades aí é muito mais fácil do que eu levar as crianças para um passeio no bairro para elas verem as árvores e a gente fotografar as árvores, não é verdade? Pensar um trabalho na educação infantil, assim, impresso dessa forma, é muito mais fácil, porque na internet é o que a gente acha, é o que a gente encontra. Fazer diferente exige de mim que eu vá ler, que eu vá estudar, que eu vá compreender, que eu vá, antes de tudo, sentar com a criança e fazer uma escuta atenta do que ela sabe, do que ela compreende, dos seus interesses e das suas necessidades de conhecimento, né? Então, gente, pensar um planejamento na educação infantil hoje, dentro de uma pedagogia participativa, a gente precisa romper com esse tipo de trabalho. Até porque, vou dizer mais uma vez, é extremamente perigoso para a nossa profissão. Porque os pais hoje, eles entendem que para dar isso daí para as crianças, não precisa ser professor. E nós estamos fortalecendo essa concepção na sociedade, porque nós enviamos isso aí para as crianças. E daí, quando chega lá na casa, a mãe que não tem muito estudo, ou mesmo aquela que é analfabeta, né? A avózinha que já estudou há muitos anos, ou o irmão um pouquinho maior,
ele dá conta de fazer, porque a criança deu a devolutiva, né? A gente ainda aposta que ela deu conta de fazer. Então, se deu conta de fazer, gente, para desenvolver um trabalho, se isso é o trabalho da educação infantil, não precisa ser professor. E isso traz uma preocupação muito grande, né, para a nossa profissionalização docente, para o nosso espaço. A gente vai perdendo espaço, porque com esse tipo de trabalho, eu digo que qualquer um dá conta de fazer. Gente, nosso trabalho na educação infantil não é qualquer um que dá conta de fazer, não, gente. Precisa estudar muito. Por mais que a gente estude, nada vai ser suficiente para a gente lidar. A criança, ela é extremamente potente. Com esse avanço da tecnologia, então, as crianças, em certos momentos, sabem muito mais do que a gente em determinados assuntos. E a gente precisa correr contra o tempo, não para se posicionar como um professor que sabe mais, mas para a gente dar conta de responder às demandas das crianças. Como que a gente diz, né? Porque daí também tem aqueles que defendem, mas as crianças gostam, né? As crianças têm interesse. Vamos pegar as crianças e vamos colocar elas na sala com essas atividades. Elas fazem, né? Porque elas gostam. Depois a gente chama as crianças, leva elas no espaço aberto, ou para quem tem brinquedoteca, leva na brinquedoteca, deixa elas brincarem com as fantasias. Se não tiver brinquedoteca nem fantasia, pode ser só com um monte de latas, com pedaços de pau, com uma caixa cheia de retalhos de tecido, deixa elas brincando lá por um tempo e chama elas e pergunta qual que é das duas propostas que elas querem fazer, quais que elas gostam. E daí a gente vai ter a resposta do que de fato as crianças gostam, né? Na verdade, no fundo, a concepção não é que as crianças gostam, é porque acaba sendo mais fácil para o meu trabalho, para o meu planejamento, né? Outra questão importante acerca desse tipo de atividade além da desvalorização docente, tinha uma outra questão que eu queria falar agora, mas eu me perdi. Vamos passar, que daí eu retomo na próxima. Ah, tá. Não, pode deixar aí. Só para lembrar, né, que eu estava falando, além de dizer que as crianças gostam, as famílias pedem, né? As famílias querem. E daí é um diálogo que eu procuro ter, porque, assim, fazendo um paralelo, né, com a questão do médico, porque a gente põe o médico, né, medicina, nossa, uau, que profissional. A gente fica questionando o médico acerca de medicação, de tratamento de alguma doença, o tipo de exame que eu quero fazer, né? Geralmente a gente não questiona. A gente não fica questionando advogado por qual lei eu quero ser defendida, qual que é o inciso, qual que é o artigo, qual que é não sei o que, a gente não questiona. E na educação, especialmente na educação infantil, a gente fica dando abertura para as famílias dizerem o que a gente tem que fazer do nosso trabalho. E daí a gente não quer ser considerado babá, né? Eu mesma brigo muito, eu falo, não aceito esse tipo de jargão, a gente não conversa sempre com as meninas, eu falo, a gente tem que pensar, problematizar, a gente tem que estudar, porque a gente não é babá, nós somos professores e nós precisamos ocupar esse lugar de importância quanto professor. Isso não quer dizer que eu vou desconsiderar a família. Quando a família me pede atividades como aquelas, eu tenho que me posicionar enquanto educador que sou, como docente que estudou, né? E não foi pouco tempo, não, foi no mínimo 4 anos de estudo para me formar, porque eu entendo de desenvolvimento humano, eu entendo do que as crianças dentro daquela faixa etária precisam aprender. Então, o pai, gente, ele não tem que entender de desenvolvimento, mas nós, enquanto educadores, a gente precisa educar as famílias acerca do que é o contexto da educação infantil. Não é responder aos desejos das famílias, né? Mas a gente criar também espaços no planejamento, e daí pensar num planejamento um pouco mais macro dentro da instituição, em momentos para eu dialogar com essa família. E não é simplesmente, né, pegar o que é muito forte na pré-escola, a questão da alfabetização. E não é só dizer, a gente não alfabetiza, né? Não é simplesmente isso. A gente não faz essa alfabetização sistematizada, como é o desejo do pai e o que o pai conhece, mas o que a gente faz na educação infantil? A gente dá espaço no planejamento para a gente dialogar com as famílias sobre o que eu faço lá no contexto com o filho delas?
Eu tenho espaço no meu planejamento para explicar para a mãe qual foi o cotidiano da criança nesse dia e quais são as parcerias que eu preciso firmar com ela para que esse desenvolvimento e essa aprendizagem também se dê nos momentos fora da instituição? Isso também é planejamento, gente. E isso também são questões inerentes ao nosso planejamento que a gente precisa considerar. Nesse outro trecho, vai falar sobre a articulação das linguagens, né? Que é necessário considerar que as linguagens se interrelacionam. Por exemplo, nas brincadeiras cantadas, a criança explora as possibilidades expressivas de seus movimentos, ao mesmo tempo em que brinca com as palavras e imita certos personagens. Quando se volta para construir conhecimento sobre diferentes aspectos do seu entorno, a criança elabora suas capacidades linguísticas e cognitivas, envolvidas na explicação, argumentação e outras, ao mesmo tempo em que amplia seus conhecimentos sobre o mundo e registra suas descobertas pelo desenho ou mesmo por formas bem iniciais de registro escrito. Por esse motivo, ao planejar o trabalho, é importante não tomar as linguagens de modo isolado ou disciplinar, mas sim contextualizadas a serviço de significativas aprendizagens. É nesse sentido, né, de a gente fazer essa articulação das linguagens, não escolher privilegiar uma linguagem em detrimento de outra, que na visão escolarizante, né, a linguagem escrita, ela vem sempre se sobrepor às demais linguagens, não é verdade? Porque há esse desejo, há essa cobrança da família e o que se entende acerca dos processos vividos dentro da instituição se dá a partir dessa linguagem, né? Então, não é isso. No contexto da educação infantil, o nosso planejamento, ele precisa fazer essa articulação, né? E ver essa criança nessa inteireza, que naquele momento em que ela dança, que ela brinca, está implícito ali as questões relacionadas ao movimento, ao pensamento. Quando ela se movimenta de um espaço para o outro, que ela brinca, ela conversa, ali também já está implícito a questão da oralidade. Então, como que eu vejo essas ações, né, se dando no contexto ali junto com as crianças? É preciso fazer essa articulação sem a gente dissociar as linguagens, que também não é trabalhada de maneira separada, mas nem torná-las como disciplina, né, mas pensar nessa articulação onde uma vai se complementando à outra. O outro aspecto é sobre esse tipo de atividade que nós conversamos, né, que vai falar sobre a organização curricular da educação infantil, pode se estruturar em eixos, centros, campos ou módulos de experiências que devem se articular em torno dos princípios, condições e objetivos propostos nessa diretriz. Ela pode planejar a realização semanal, mensal ou por períodos mais longos e atividades e projetos fugindo de rotinas mecânicas. Então, aqui a gente tem algumas questões importantes para considerar. Primeiro, né, que essa organização curricular, né, dentro do nosso planejamento, pode ser organizado por campos, e foi a partir disso daí que a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que vem trazendo os arranjos curriculares na educação infantil a partir dos campos de experiência, né? E daí não é trocar as linguagens por campos de experiência, a gente precisa interpretar o que ali está sendo dito, porque é nesse movimento de articulação das linguagens, né? Mas também não dizer que é tudo a todo tempo, tudo misturado, tudo junto, como também não é de maneira fragmentada. Então, por exemplo, num campo de experiência que a gente pode citar, escuta, fala, pensamento e imaginação, esse campo, geralmente as pessoas organizam o seu planejamento quando as situações estão mais voltadas para a questão de oralidade, de escrita, só que esse campo de experiência, ele não envolve só isso, ele envolve o que o próprio campo vai dizer, a fala, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Então, esse campo também, ele vai respaldar as minhas propostas quando eu for propor as criações de desenho pelas crianças. Porque as crianças, elas não param com a imaginação para ela poder desenhar. Pelo contrário, né? Elas usam da imaginação e da criatividade para poder fazer o desenho. Os momentos da roda de conversa também é respaldado por esse campo, né, que vai falar ali do processo de escuta, do processo de fala, mas que essas ações também não se dão só nesse campo, não é verdade? Porque também quando a gente vai falar de imaginação, eu vou falar do faz de conta, eu vou falar de atividades que mexem com a psicomotricidade, que vai estar ligado lá no campo de experiência
corpo, gesto e movimento, e eles vão se interligando. É pensar dessa forma no planejamento. Outra questão que precisa considerar é o que a gente fala do planejamento, né? Michele, o planejamento tem que ser diário, tem que ser semanal, tem que ser mensal, tem que ser como? Tem que emergir da necessidade das crianças. Uma coisa que eu aprendi muito significativa e que eu quero muito colocar em prática é essa questão do planejamento, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Esse planejamento que fragmenta as ações das crianças e do fazer ali no contexto por dias, que fragmenta também a construção do conhecimento pela criança, porque a gente precisa pensar também numa continuidade, linearidade daquilo que as crianças estão pesquisando, do que elas estão aprendendo, né? Então, a gente precisa pensar o planejamento. Tem a maneira certa? É um só que se faz? Não, dependendo do que as crianças estão pesquisando, do que a gente está desenvolvendo enquanto proposta, o planejamento semanal, ele vai dar conta dessa linearidade, dessa continuidade. Às vezes, dependendo da pesquisa, o mensal só vai dar conta. Ou o diário, aí depende. Porque daí, se a gente for ver, por exemplo, nas propostas que o professor Paulo Fock ele vai trazer 2 tipos de planejamento que precisam ser feitos junto. Planejamento de contexto e o planejamento de sessão. E daí ele vai dizer para nós, né, e daí de maneira muito mais explicadinha, que não vai caber aqui agora, mas quem quiser saber, depois eu posso estar deixando para vocês aí as referências para vocês procurarem saber sobre esse planejamento, tá? Mas o que é mais importante saber, o planejamento precisa emergir das necessidades, da curiosidade das crianças. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe que o nosso planejamento também ele precisa considerar, naquela mesma perspectiva de a gente romper. E daí eu quero trazer para essa discussão uma que a Sandra iniciou na live dela, né? Sobre práticas, modos de fazer práticas novas, nomes novos para práticas velhas, né? Não é isso, não é colocar remendo novo, né, em roupa rasgada, não é isso, em roupa velha. Mas é uma mudança de concepção que exige estudo, né, que exige reflexão, que não é simplesmente a troca de um nome, mas é um movimento, né, de mudança de postura, de concepção e de agir, né, docente. Então, aqui eu trouxe alguns, né, para a gente conversar. Eu trouxe primeiro um post, né, lá do Instagram do Primeiríssima Infância, né, que é uma página maravilhosa. Eu tenho aprendido muito lá também, e eles colocaram esse post muito significativo que diz assim: não estamos falando de alunos e alunas, falamos de crianças e experiências. Não é apenas uma troca de palavras, são concepções, e isso muda tudo, né? Se não mudou, é porque a gente ainda não concebeu, a gente não conseguiu ver ainda de que maneira elas se dão. Então, assim, a gente precisa estudar para poder compreender. Então, eu trouxe aqui alguns nomes para a gente refletir que não é só mudar para a gente ser diferente do fundamental. Não é só uma questão de querer ser diferente da outra etapa, que é o ensino fundamental. É uma questão de lutar por um lugar que é muito específico da educação infantil. E que por conta dessa especificidade, as coisas acontecem e se dão de maneiras muito singulares, de maneira muito específica, né? Então, a gente começa por crianças e alunos, né? A gente tem muita resistência ainda nessa questão, né? As crianças da minha turma, as minhas crianças, né? E daí a gente vê isso nos planejamentos, depois nos relatórios, né? O aluno disse isso. Não temos aluno na educação infantil, nós temos crianças. E aquela criança que o documento vem falando, né? Com aquela potência toda que precisa ter ser o centro ali do meu planejamento e do meu fazer. Quando a gente concebe isso e a gente pensa isso enquanto concepção, a nossa forma de ver, pensar, pesquisar e tratar a criança, ela muda consideravelmente. Outro termo importante, sala de referência. Vocês viram, né, num trecho aí, os próprios documentos vêm trazendo, porque na educação infantil nós não temos salas de aula, né? Esse termo aula, ele vem, a etimologia da palavra vem de palácios, que se davam ali perto, porque esse conhecimento se dava pelo professor, né? Naquela época dos jesuítas, como essas nomenclaturas elas vieram surgindo.
Então, tem-se essa concepção da aula. Então, sala de aula, porque a aula é onde é transmitido o conhecimento e a sala é onde todos estão assistindo essa transmissão. Então, na educação infantil, nós entendemos que esses conhecimentos, esse desenvolvimento se dá em todos os espaços da instituição. Na chegada, lá no banheiro, no refeitório, na brinquedoteca, em todos os espaços. Então, se a gente não tem uma sala onde a aula acontece, até porque na educação infantil a gente não dá aula, né? E a gente vai falar sobre isso, mas é uma sala de referência, uma sala onde as crianças vão ter um grupo ali que vai passar durante aquele ano juntos, uma sala onde eles vão ter ali os seus pertences, né? Vão ter ali os seus espaços organizados de acordo com aquela turma, mas uma sala de referência, mas que esses conhecimentos se dão em todos os espaços. E daí a questão, né? Nós não damos aulas, nós possibilitamos experiências. E daí é importante, né? Porque daí parece que quando a gente fala que na educação infantil a gente não dá aula, a ideia que se dá é de um esvaziamento de sentido na educação infantil. E não é isso, gente. Né? A gente não dá aula no sentido dessa pedagogia transmissiva, do professor só inculcar coisas na cabeça das crianças. A gente possibilita experiências, ou seja, o professor ainda é o responsável por organizar o tempo, o espaço, os ambientes, os materiais, as interações, para que as crianças tenham experiências onde esses conteúdos eles emergem, né? E essa aprendizagem, ela vai se dar mediada. E aí uma aprendizagem que não é só a criança que aprende. O professor, se ele tiver abertura, ele aprende muito também. E daí eu coloquei atividade junto com propostas pedagógicas, porque a gente ainda tem uma ideia equivocada da atividade. Quando a gente vai ver o significado da atividade, é estar ativo, em ação. Quando a diretriz ela vai trazer dessas experiências, dessas vivências, e que a gente vai ver os aportes teóricos de que a inteligência da criança e o desenvolvimento se dá no movimento, na ação, nas experiências, a atividade não pode ser um nome interpretado de maneira equivocada na educação infantil. É atividade. Ela só não pode ser compreendida naquelas que é no papel e que a criança se comporta de maneira passiva, mera receptora, né, e realizadora ali do que o professor propôs, né? Mas o trabalho na educação infantil se dá a partir das propostas pedagógicas e não tarefas, né? Então a gente não trabalha com trabalhinhos, com tarefas, são propostas pedagógicas. Autonomia é uma questão, virou um jargão, né? Autonomia da criança, que também às vezes é interpretada de maneira errada, porque a autonomia não é a criança fazer o que quer e quando ela quer, né? A autonomia é um poder de escolha e de decisão. Então é criar espaço, porque eu já tive momentos de observar que a criança, né, às vezes está lá, não quis fazer, não sei o quê. Ela tem autonomia, né? Ela não quis fazer. Não é isso, gente. Não é verdade? É claro que a criança não vai ser obrigada a fazer, mas se é uma proposta de, por exemplo, de criação de um desenho, preciso proporcionar vários materiais, folhas diferentes, espaços diferenciados, várias possibilidades da criança explorar, para que ela tenha autonomia para desenvolver, né, a proposta ali que foi pensada ali junto com a turma. É um poder de escolha e de decisão. Não pode ser interpretada só porque ela não quis fazer, ela está no seu direito, é autonomia, né? Ela não quer ficar na sala, ela tem autonomia. Não é isso, a gente precisa compreender. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe a escuta, né? E daí a escuta é num sentido que o Malaguzzi vai trazer uma metáfora, né? Uma metáfora malaguziana, que ele vai trazer a escuta de não é simplesmente a escuta daquela que a gente vai ouvir o que a criança diz. É uma escuta que se dá na sua inteireza, né? No olhar, no gesto, nas expressões. Até porque se a gente for pensar escuta no berçário, pensando nesse sentido de só ouvir o que as crianças falam, como que isso se daria no contexto de berçário em que as crianças não oralizam verbalmente? Então, a gente precisa compreender o que é essa escuta e a gente observar, né, nas ações das crianças o que elas nos dizem, mesmo que de maneira não verbal. E daí a gente compreende a escuta como aquela coisa, né? Mas eu faço a rodinha de conversa.
né? Ah, ele me falou mesmo que teve um problema lá com o pai, eu ouvi e ficou por isso mesmo. Não é isso. Também não é só escutar. Como que eu dou valor? Qual o espaço que eu dou no meu planejamento para os assuntos que emergem ali daquele momento, daquela roda de conversa do que as crianças me trouxeram? Então, é essa escuta. O protagonismo vai dizer sobre... o protagonismo vai dizer de autoria, do que é autoral, né? Não é só escolher o que quer fazer, né? Então, nesse sentido, ela é protagonista. Então, hoje a gente vai trabalhar uma proposta sim, mas ela quis fazer outra. Não, gente, protagonismo é autoria. Dentro do meu planejamento, dentro daquela proposta, vamos supor uma pesquisa, por exemplo, né? A gente propôs uma pesquisa dos animais, dos bichinhos de jardim, né? Qual que é o protagonismo da minha criança durante essa pesquisa? Né? Protagonismo, eu vou citar uma imagem que o Fock fala em uma das lives dele, né? Ele coloca essa questão de pensar o protagonismo nesse sentido, que, por exemplo, no desenvolvimento de uma receita, não é verdade? A professora vai lá, vai fazer receita, aí vai lá para a mesa do refeitório, põe todas as crianças sentadas, ele até coloca, né, que daí coloca as touquinhas, né, para poder ficar bonitinho nas fotos, mas o professor, ele se porta lá na ponta, é ele que está com os ingredientes, é ele que coloca no pote, é ele que mexe no mínimo, né, ou no máximo de tudo, ele pede para as crianças ditarem o nome se as crianças sabem o nome dos ingredientes que está sendo colocado ali. Isso não é protagonismo, né? Protagonismo é autoria. Desse momento, mesmo que seja dessa receita, quem que escolheu a receita? Partiu de que grupo? De que momento? Qual que é o interesse? Qual que é a necessidade? Qual que vai ser a participação ativa das minhas crianças nesse momento? Isso é protagonismo. É a criança agir de maneira autoral, a partir do seu pensamento, do seu interesse, dentro daquela ação que foi proposta. Intencionalidade docente, né? Intencionalidade docente na educação, a intenção do professor, né? E isso se dá com um professor comprometido com as crianças. Quanto mais comprometido com as crianças, mais o planejamento demonstra a intencionalidade desse professor. É falar de um profissional ativo e nunca passivo a respeito daquilo que se faz. Intencionalidade, gente, todo mundo tem, né? Se a gente for pensar, colocar a mãe da minha criança, lá da turma, e a gente pensar num espaço, por exemplo, a cama elástica da instituição. Nós duas, nós temos uma intenção em levar a criança ali naquela cama elástica. O que vai diferenciar é a minha intenção da dela, é o meu fazer docente. É o que eu entendo sobre aquele espaço e o que está implícito ali, né, naquela ação que a criança vai ter ali na cama elástica. Então, se perguntar para a mãe, né, a intenção dela é pôr a criança para divertir, né? Ele vai pular, ele vai brincar. A do professor, a intenção dele não pode ser essa. Dentro do planejamento, essa intenção tem que estar exprimindo o porquê que a gente leva as crianças na cama elástica. O que está implícito ali, que não precisa ser dito para as crianças? Olha, hoje nós vamos lá na cama elástica, nós vamos trabalhar lateralidade. Nós vamos trabalhar destreza, né? Mas no meu planejamento, essa intenção de observar a lateralidade, a destreza, a força, a coordenação motora ampla, equilíbrio, entre outras tantas coisas que é possível de dinamizar numa cama elástica, isso é o professor que dá conta de fazer, né? Isso é uma coisa importante também de dizer e que urge nos nossos planejamentos, a intencionalidade docente. É a reflexão sobre os espaços que eu levo as crianças e por que elas estão lá. O lúdico, né, a gente usa muito lúdico também. Mas é lúdico, né? E lúdico, gente, diz respeito a entretenimento, que diverte e dá prazer, né? Não são letrinhas com boquinha, com número, porque tem boquinha, tem olhinhos, ou porque é colorido, é bichinho animado, que é lúdico. Não é isso, né? O lúdico, ele vem e se dá a partir dos jogos, das brincadeiras, da ação da criança, né? E tem que ser divertido para ambos os lados, especialmente para a criança. Não pode ser uma coisa que só eu achei que é lúdico,
que é gracinha e que a gente vai, né, colocou lá para as crianças e é lúdico. Brincadeira, né, que é a ação de brincar, divertir, entreter e distrair. Brincadeira é o ato da criança brincar, né? E brincar no sentido mais amplo da palavra, porque a Kishimoto, ela vai trazer um conceito de brincadeira que não precisa necessariamente ter brinquedo, porque a criança, ela brinca com o corpo, ela brinca com o espaço, ela brinca com o colega, né? É essa ação de brincar, de divertir-se, de entreter-se. E aqui eu trouxe uma fala, né, um post que eu coloquei até lá no meu Instagram, é do livro da Tânia Fortuna. Depois eu posso deixar referência também para vocês. E ela diz algo muito importante que fala assim: aprender não precisa vir disfarçado. Aprender é bom. Quem usa do brincar para ensinar está sendo desonesto. Está usando o jogo como isca, assim como quem coloca minhoca no anzol para pescar. Né? Porque eu vejo muito esse discurso de que, vamos brincar com as letras? As crianças estão brincando com as letras. Vamos brincar de número? As crianças estão brincando com número, né? Isso é uma visão escolarizante. E a gente está agindo de maneira desonesta com as crianças. Porque as crianças precisam ter contato, sim, com o número. As crianças precisam, sim, ter contato com as letras. Isso é direito das crianças. Mas isso precisa se dar também num contexto de interações e brincadeiras, né, que isso é importante, mas que pode conversar com a criança, que ela vai estar aprendendo, que aprender é bom, porque senão fica aquela coisa da brincadeira, agora eu vou para a parte chata, né? E não, a gente precisa construir isso com as crianças, que esses processos, onde se dão essa sistematização, que precisa de uma concentração maior, que a gente vai problematizar algumas situações dentro da instituição, também é legal, é aprendizagem, é importante. Então, é uma questão importante da gente pensar sobre a brincadeira, a gente parar de ser desonesto com as crianças, achar que tudo é lúdico e que tudo é brincadeira. Pode passar. Dito isso, né, já que a nossa formação é pensar nesse contexto de pandemia, né, como planejar, considerando todos estes aspectos nesse período de atendimento remoto? Eita, lerê, hein? Mas, gente, eu acho que a gente não pode perder de vista tudo que nós já conseguimos construir a duras lutas, né? Enquanto espaço de educação infantil, enquanto complexidade desse fazer, que não é fácil, que não pode ser qualquer um fazer, tem que ser professor e tem que estudar muito para dar conta, e ainda nem vai dar conta todas as vezes, né? Mas pensando neste lugar, nesse período remoto, de atendimento remoto da pandemia, eu vi como uma oportunidade, né? Olhando assim agora como uma oportunidade de a gente falar dessa educação infantil para as famílias. E, infelizmente, a gente vê práticas contrárias, né? A isso. A gente vê aquilo que eu falei lá quando eu mostrei das atividades, um esvaziamento mesmo, uma falta de compreensão, porque isso que a gente está fazendo é muito perigoso, né? No sentido de que as nossas ações que eram feitas lá na instituição, por mais que a gente fizesse as mostras culturais, a gente fizesse a documentação pedagógica e falasse do relatório para as famílias estão tendo mais noção agora do que é o fazer na educação infantil do que tinha antigamente, né? Eu, particularmente, a partir de tudo que eu li, das experiências que eu tenho dentro dessa visão de educação infantil que eu defendo e de docente da educação infantil, eu não acho que esse momento da pandemia é momento de a gente continuar o processo, né, que se fazer na escola. Não é a mesma coisa. E daí eu trouxe algumas coisas aqui para pensar com vocês, esse planejamento e esse momento que nós vivemos. Porque ainda dá tempo, gente, de melhorar, tá bom? Primeiro que eu trouxe é o foco do trabalho nesse período deve ser a criação e manutenção de vínculos entre a instituição, crianças e famílias, e especialmente entre crianças e seus familiares. Os próprios documentos, né, do Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares agora para esse momento de calamidade pública e excepcionalidade, né, por conta da pandemia, eles vão nos dizer que esse momento, inclusive eles vão trazer muito especificamente lá para a educação infantil, que o nosso trabalho nesse momento é a criação de vínculos,
né? A gente não pode perder o vínculo, porque entende-se que a educação é essencial, a escola é um ambiente essencial, visto que a gente não pode, pela complexidade, né, de tudo que está havendo, isso não pode se dar ainda no contexto da instituição, a gente precisa manter esses vínculos. Mas manter vínculo não é mandar atividade, gente. Manter vínculo não é mandar trabalhinhos, não é mandar atividades estereotipadas para as famílias fazerem, né? Criar vínculos com as crianças e as famílias é para além de a gente escolarizar as crianças lá no ambiente da casa dela, fazer a casa dela como se fosse na escola. Né? A gente precisa pensar no que é isso, o que é criar vínculos, o que é acolher, né? E pensar que esse momento também é primordial para as crianças criarem vínculos com seus próprios familiares, visto que eles não têm mais as crianças da mesma faixa etária ou de outras idades ali na instituição, né? Não tem mais alguém que de fato entenda sobre o desenvolvimento, a importância das interações e das brincadeiras e propicie isso para ele. Então, esse é um dever nosso da escola, que eu penso, que é de dialogar com as famílias acerca dessa importância e do que a criança precisa nesse momento. Esse é um dos pontos para pensar o planejamento nesse momento. O segundo ponto, precisamos considerar o contexto, o cotidiano, os tempos, os espaços, os materiais, as materialidades, né? Materialidades aqui expressa um conjunto de saberes culturais e pedagógicos que a criança internaliza e aprende, né? Porque cada material na mão da criança, cada objeto, cada criança vai dar um sentido diferente, né, para ele. Então, um material que eu mando para uma criança, a ideia que se tem de utilização, a concepção, a importância que a criança vai dar é muito particular de cada criança, isso é materialidade, né? E a mediação. Então, aqui nesse ponto, como que a gente conhece o contexto da criança nesse momento de pandemia? Né? O contexto mesmo em que ela vive, como que é a casa, como que é a situação. A gente conhece o cotidiano dessa criança nesse momento de pandemia, com que adulto ela fica, quem que é esse adulto, o que que ela faz, como que está esse contexto, se os pais estão trabalhando, se estão em vulnerabilidade social, os tempos, que tempo essa criança tem para brincar dentro desse cotidiano, com que adulto, se tem mais crianças, né? Como que é organizado esse tempo da criança nesse momento, os espaços, os materiais, e tudo mais que o planejamento precisa considerar. A gente conhece tudo isso das nossas crianças para a gente pensar um planejamento nesse momento? A gente precisa conhecer, né? Porque quando eu conheço, por exemplo, contextos em que a criança, ela não tem outra criança para brincar, ela fica grande parte do tempo com uma avó que é analfabeta, né, que ela não tem muito tempo ali, não tem espaço para brincar, os cômodos são pequenos, né, essa avó que fica, tem os afazeres da casa, então não tem um tempo ali deliberado para ela não tem, enquanto materiais, ela não tem brinquedo para brincar, né, como que nesse momento de pandemia, nesse momento de criação de vínculo, como que eu vou planejar para acessar essa criança, né, aquelas atividades que nós mostramos lá atrás não dá conta disso não. Porque quem que vai ajudar essa criança? Quem que vai dinamizar essas propostas? Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso, precisa considerar para pensar esse planejamento. Outro ponto, manter a criança como centro do planejamento e protagonista dos processos que emergem desse planejamento. A criança continua sendo o centro, né? A gente não pode perder de vista a criança e o meu planejamento agora ser centrado no que é mais fácil, né? No que estão me pedindo para fazer, no que os pais pediram para que eu mandasse, né? Porque senão eles não vão fazer. Não, a centralidade do meu planejamento, nesse momento, precisa ser a criança, considerando ainda esses aspectos que vai para além dos que tinha ali na instituição. Porque agora não é só um contexto, são contextos, não é um cotidiano, são vários cotidianos, né? Não é um tempo que eu preciso considerar, mas são vários tempos, vários espaços. Olha a complexidade do trabalho nesse momento. Pode passar. Compreender que quantidade nada tem a ver com qualidade, né? E daí tem situações que a gente precisa problematizar, né? A gente manda kit a cada 15 dias, a gente manda semanal, a gente manda uma vez por mês,
né? Eu acho que essa não é a pergunta a fazer. Eu preciso problematizar o que é kit e o que é proposta pedagógica. Eu preciso problematizar o porquê que eu mando isso, considerando o contexto da criança, considerando o tempo, considerando várias coisas para considerar. A gente precisa pensar. Porque nós estamos vivendo um momento de muita loucura, os professores estão ficando doentes, a gente está, um termo que eu gosto de usar, numa fazeragem, sem reflexão, e que a gente faz, e que por conta de não ter tempo para planejar bem, para discutir esses contextos, para conhecer as crianças, a gente faz de qualquer jeito, numa concepção adultocêntrica, de uma cobrança que a gente vem tendo, e a gente faz. E faz, e manda, e daí isso chega lá no contexto dessa família que eu disse para vocês, e daí pensando em outras situações que está sendo muito recorrente, de famílias que estão com pessoas hospitalizadas, famílias que estão com Covid, crianças que estão doentes, porque as crianças continuam adoecendo, viu, gente? Os pais que perderam o emprego, a questão do alcoolismo, entre outras situações, e daí a gente está mandando essas coisas. A família não tem, gente, cabeça para fazer. Primeiro porque a gente está mandando coisas que não é tarefa deles fazerem, que seria nosso, e a gente está dizendo que eles dão conta. Por outro lado, eles não vão dar conta porque o contexto é diferente, gente. A gente não está vivendo o momento de considerar o lar das crianças como escola. É outro contexto. A gente está vivendo um momento de pandemia. A gente está precisando de ter empatia, acolhimento, disposição para dialogar, para ouvir, para criar vínculos mesmo de fato. E que essas atividadezinhas não dão conta, né? Então, pensar que quantidade não é qualidade, né? Se eu mandei 20 kits, se eu mandei 30 kits, se eu mandei 2 kits, isso não é o mais importante. O importante é quantas crianças que eu estou tendo acesso. Como que estão essas crianças? Quais são os vínculos que estão sendo criados com essas crianças? Não é verdade? Outro ponto, a gente precisa conceber o planejamento como um instrumento importante no fazer docente e que se dá no movimento de estudo, pesquisa, reflexão, ação, mediação, observação, registro e replanejamento. Agora eu pergunto para vocês, nesse momento de tanta fazeragem, quais momentos a gente está tendo tempo para fazer o planejamento dessa forma com que ele exige? Porque a gente já viu que planejar na educação infantil não é fazer lista, né? Não é só ditar ali quais são os momentos ou quais são as atividades do kit que eu vou mandar para as crianças. Planejar é muito complexo, gente. Exige tempo, né? E esse momento de pandemia, a gente deveria estar usando, visto que a gente está a carga horária inversa, né? Que a gente não está ali todo momento com as crianças, apesar de estar com as famílias e prestando esse atendimento, mas de certa forma a gente está tendo um espaço para pensar em conjunto, para estudar mais no coletivo, para pensar as questões do cotidiano, para fazer com intencionalidade, né? Para que o nosso fazer seja um fazer crítico e reflexivo, e que de fato tenha a criança como centro, e que não seja só uma fazeragem, né? Então, e daí o outro ponto diz sobre isso, o ato de planejar é muito complexo, e para tanto, exige um professor estudioso, pesquisador e protagonista no processo. Só pode haver uma criança protagonista se junto dela tiver um professor protagonista, né? E daí não é quem toma mais o espaço do outro, né? A gente só vai conseguir que a criança seja protagonista da ação se eu, como professora, como docente, me colocar na posição de protagonista que vai fazer uma ação diferente da criança ali naquela ação. Porque enquanto a criança vai ser protagonista ali da ação, ali do fazer, o meu protagonismo vai estar na intencionalidade, no planejamento, na organização do espaço, no registro, na reflexão, e tudo isso que o planejamento tem que considerar e que a nossa ação docente exige de cada um de nós. Pode passar. E para terminar, falei bastante, né? Eu quero terminar com essa fala do professor Paulo Fock, que eu acho que vai fechar um pouco, né, do que a gente buscou dialogar sobre o planejamento, que ele diz assim: planejar a partir de evidências concretas
da escuta da criança, observando sua necessidade e singularidade, ajuda-nos a superar a naturalização das ações do cotidiano, pois permite interrogar-se sobre a realidade, assim como nos convoca a construir uma experiência educativa menos improvisada e mais consciente. Então, o planejamento, para além de conduzir, né, de uma boa condução ali das práticas dentro da instituição, planejamento, ele é um elemento de extrema importância para o nosso fortalecimento docente. É o planejamento que vai demonstrar ali a nossa intencionalidade e a complexidade da ação educativa. Então, planejar na educação infantil é complexo e é extremamente necessário. E exige de nós muito estudo, muita abertura para pensar e tentar fazer diferente, considerando a criança como centro e protagonista, né, desse planejamento e desse fazer na instituição. Pode passar. E daí agradecer, obrigada, eu estava cuidando da hora aqui, eu vou falando, agradecer a oportunidade, né, aí tem as minhas redes sociais, né, o meu e-mail, telefone, meu canal, a página no Instagram também, então, quem quiser compartilhar mais disso, discutir, eu sempre me coloco à disposição, né, eu sempre digo, eu não me coloco nessa posição de que sei de tudo, eu falo que eu sou uma pessoa muito curiosa, né, eu sou uma pessoa fascinada pela educação, pelo contexto da educação infantil, então eu vou estudando de tudo, eu quero sempre fazer o meu melhor, né, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu mesma, né, dentro das possibilidades que eu vou tendo. E nesse intuito eu vou também me colocando à disposição para dialogar com a rede, com os meus pares, com as famílias, com a comunidade, né, dentro do que foi importante, sempre aberta também a ouvir, né, e aprender também. E dizer que essa oportunidade de hoje, esse convite que a Aline fez para falar sobre planejamento, né, no processo de me planejar, eu estudei muito para estar aqui, então eu revisitei algumas concepções, eu rompi com algumas, e muito do que eu disse aqui hoje também serviu para mim, né, porque eu também refleti sobre a minha prática, sobre o contexto da instituição em que eu estou, e certamente eu não serei a mesma, né, a partir de agora. Então, estamos todos aí com muitas pulgas atrás da orelha, né, e muitas questões a problematizar acerca do planejamento na educação infantil.